Glória a Deus! Tema da nossa mensagem hoje do Tadel é essa, querido, firme no propósito. Nós vamos usar esse texto aqui de Isaías, capítulo 26, versículo 3 e 4, que diz o seguinte: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Amém? Vamos orar. Pai, nós te pedimos que a tua presença venha, a tua graça seja conosco. O Senhor ministre aos nossos corações através dessa palavra, Pai. Nos edifica, nos capacita, Senhor. Revela essa palavra no nosso espírito, abre o nosso entendimento, fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Queridos, o líder que é firme no seu propósito é aquele líder que não desiste. E nós devemos entender isso, que nós, querido, precisamos ser firmes, ter propósito com aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Amém? Nós temos um ministério que Deus confiou em nossas mãos. Você que é um líder de célula, você que é um supervisor, você que é um pastor, que tem um chamado tão nobre, que tem uma função tão nobre no reino de Deus. Todos nós precisamos saber que nós precisamos, queridos, estar bem convictos naquilo que Deus confiou nas nossas mãos, bem firmes no nosso chamado, em nome de Jesus, amém? E nós jamais devemos pensar em desistir, jamais nós devemos pensar em recuar, nós devemos aproveitar todas as oportunidades que Deus tem nos dado. Precisamos ser de confiança para Deus, de confiança diante dos nossos líderes que confiaram em nós, amém? Nós precisamos dar um bom feedback, um bom retorno para esse depósito de confiança de Deus e da nossa liderança que está em nós, em nome de Jesus, amém? Portanto, querido, você que é um líder de célula, que é um supervisor, mantenha firme o seu propósito, mantenha-se firme no seu ministério, mantenha-se firme no seu chamado, de você ter compromisso com a sua célula, ter compromisso com os seus liderados, ter compromisso com os seus discípulos. Você não deixar um momento como esse convencer você de recuar um pouco, ou de paralisar, ou então ser como que uma desculpa para você não estar fazendo acontecer aquilo que Deus confiou nas suas mãos, amém, querido? Lembre-se que você serve o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra, aquele que te protege, que é capaz de te revestir de poder, de te blindar, de te encher de ousadia, de coragem, de intrepidez, amém? Confie em Deus, querido, deposite a sua confiança no Senhor e permaneça firme no chamado que Deus tem para a sua vida, cuidando bem daquilo que Deus confiou nas suas mãos. Isso aqui é muito, muito importante em nome de Jesus, amém? Então, a promessa aqui é que Deus vai manter em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, que ele está decidido no seu chamado, que para ele não tem dúvida, que ele é de alta confiança, né? Que você vai ter certeza de ver aquela pessoa no lugar da bênção, cumprindo com o seu chamado, cumprindo com a sua missão, amém, sendo muito responsável naquilo que foi confiado nas suas mãos. Então, como que Deus vai cumprir com essa promessa de manter em paz aquele cujo propósito é firme? Como você acha? Querido, eu creio o seguinte, que Deus vai estar lutando por essa pessoa. Deus não vai deixar nada abalar essa pessoa, nem tirar essa pessoa do propósito. Nós temos visto isso nesses dias agora, que as pessoas que estão sendo usadas por Deus para fazer o negócio acontecer, né? Os cultos acontecerem, todos aqueles que têm uma função que é primordial para que os cultos estivessem acontecendo nesses dias, Deus protegeu, não foram afetados com nada. Deus conservou, protegidos, blindados, né? Então, querido, o Senhor vai estar lutando por essa pessoa cujo propósito é firme, amém? Não tenha dúvida, vai estar lutando contra os inimigos. A gente sabe que os nossos inimigos não são pessoas, né? Mas são inimigos espirituais.
a Bíblia fala de principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal. Deus vai estar lutando por você, querido. Se você mantiver o seu propósito firme no seu chamado e ser essa pessoa de confiança, você não pode recuar agora, você não pode ficar com medo, com receio. Recuar agora, não, jamais. Trabalhe para poder cuidar bem, ser bem responsável daquilo que foi confiado nas suas mãos. Se é uma célula, você tem seus membros de célula para serem cuidados, tem um discipulado que precisa garantir que esteja acontecendo, você tem sua célula que pode voltar às reuniões normais, né, da sua célula. Amém, querido? Então, eu creio que Deus vai estar lutando por aquele que é responsável, que o propósito é firme. Outra coisa, protegendo essa pessoa, blindando. Meu irmão, nós vemos isso cada vez que eu vejo um testemunho de eu ver pessoas que são ousadas, intrépidas, que não ficaram com medo, não recuaram, mas mantiveram-se firmes no seu posto, no seu chamado. Deus protegeu, Deus blindou, e é assim que Deus vai fazer com aquele cujo propósito é firme, eu creio, e Deus também vai estar abençoando essa pessoa. Então a pergunta é, como você acha que Deus vai manter em perfeita paz aquele cujo propósito é firme para cumprir com a sua promessa? Eu creio que Deus vai estar lutando por essa pessoa, Deus vai estar protegendo ela de todo jeito, em nome de Jesus, de todo mal, livrando de todo mal, e Deus vai estar abençoando essa pessoa cujo propósito é firme, abençoando generosamente, derramando graça sobre graça, derramando ricas bênçãos do céu, suprindo as suas necessidades, cuidando dela em todas as áreas. Eu creio de todo o meu coração nisso, querido, porque essa pessoa é de confiança, porque essa pessoa cujo propósito é firme, ela está fazendo a diferença no reino de Deus, mesmo nesse tempo em que as coisas, né, ainda não estão totalmente normais. Glória a Deus. Mas eu creio que Deus vai estar cumprindo com a sua promessa da paz em nome de Jesus, tá bom? Então, de que maneira nós podemos nos manter firmes no chamado de Deus para nossas vidas? Então, vamos dizer que você está aí ouvindo essa mensagem e você quer ser firme no seu propósito, você precisa entender mais sobre isso, e você quer ser achado diante de Deus, né, dessa maneira. Então, querido, como nós podemos ser encontrados firmes diante de Deus? Querido, primeiro ponto aqui, com perseverança. Nós precisamos ser perseverantes, querido. Não podemos oscilar. Nós não podemos recuar, não podemos deixar de fazer aquilo que Deus nos confiou para fazer, né? Nós não podemos desistir ou abandonar. Precisamos ser perseverantes em nome de Jesus. Olha aqui o que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. E essa mesma coisa que a Bíblia fala aqui nesse texto de Isaías 26, versículo 3 e 4, que diz que o Senhor vai conservar em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia no Senhor, amém? Confia no Senhor perpetuamente, sempre, constantemente, perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna, quer dizer, Deus, Ele é digno de confiança. Aquele que tem sua casa, sua vida espiritual alicerçada na rocha, vai ser inabalável. Deus é digno de confiança, e nós podemos ser, sim, firmes nesse propósito de Deus para nossas vidas, no nosso propósito de servir a Deus, porque isso, querido, vai trazer paz em nós, e nós precisamos confiar no Senhor para isso. É sobre isso que fala esse texto aqui de Hebreus 10, 35 a 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. É isso que Deus espera de nós, queridos. Jamais retroceder, ou retroceder jamais recuar, jamais abandonar a confiança, jamais abandonar aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Precisamos perseverar, queridos. Amém? Nós precisamos perseverar e ficar firmes em perseverança diante do Senhor. Retroceder jamais. Pode ter a hora que você precise perseverar pela fé. Você não está vendo possibilidades, circunstâncias, esse tipo de coisa. Mas age pela fé, querido. Age em cima da promessa, em cima da palavra. Amém?
E se a pessoa, por acaso, foi enganada pelo inimigo, de alguma forma, e recuar e retroceder, a Bíblia diz que Deus não se compraz, ou Deus não se agrada daquele que retrocede. E a Bíblia mesmo fala que nós não somos daqueles que retrocedem, querido. Nós somos, entretanto, da fé, da perseverança, para a conservação da alma, em nome de Jesus. Querido, seja perseverante em nome de Jesus, amém? Confie em Deus, confie novamente, confie de novo, faça de novo, persevere, permaneça sempre na presença de Deus, fiel diante de Deus, fiel na oração, fiel no seu compromisso com Deus, fiel em cuidar das coisas de Deus, fiel no congregar, fiel nos cultos de celebração, fiel no Tadel, fiel na sua reunião de discipulado, seja fiel e persevere em fidelidade, persevere e faça de novo, persevere, que a promessa vai se cumprir no nome de Jesus, amém? Retroceder jamais, nós não somos daqueles que retrocedem, porque aqueles que retrocedem, Deus não se agrada desses, amém? Vamos perseverar em fidelidade e confiança diante de Deus. Outra coisa, outro ponto aqui, de que maneira nós podemos nos manter firmes no nosso chamado? Sendo constantes. Nós precisamos ser constantes na obra do Senhor, constantes em servir ao Senhor, constantes em nossa fé. Olha, irmãos, a fé ela é estável. A alma do ser humano, muitas vezes, ela é instável. Instável quer dizer igual uma montanha russa, cheio de altos e baixos, porque às vezes nós nos sentimos assim, né? Uma hora está lá no pico, em cima do monte, cheio de alegria, e vendo o negócio acontecer. Às vezes as coisas não estão tão dando tão certo, e às vezes a pessoa está com a alma, um pouco abatida e tal. Então essa é o sentimento do ser humano, do ser humano, a alma do ser humano. Uma hora está lá em cima, no pico, outra hora está lá embaixo, inconstante. Mas a nossa fé é constante, a fé ela é estável, tem estabilidade. A fé, querido, dá essa constância em nome de Jesus, amém? E nós precisamos ser constantes na obra de Deus, quer dizer, não oscilar, não está lá em cima e está lá embaixo. Como é que é uma pessoa inconstante? Uma hora quer uma coisa, outra hora não quer. Uma hora você vê ela firme, vê fiel, outra hora ela já está com uma conversa que não é muito legal, desfazendo das coisas, não dando aquela segurança para os líderes. Não seja assim não, querido, não seja inconstante não, seja constante na sua fé, constante na sua pegada, na sua pisada, nas suas atitudes e em cuidar daquilo que Deus confiou nas suas mãos, em nome de Jesus, amém? Olha só, em 1 Coríntios 15, 57 e 58 é o seguinte: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Veja bem, esse texto, nessa versão NVI, ele está usando essa linguagem, o mesmo princípio que nós estamos falando aqui, que Deus nos dá vitória. Deus nos faz mais que vencedor, por intermédio de Cristo Jesus, o Senhor sempre nos conduz em triunfo, nos dá vitória. Portanto, quer dizer, o que remete para isso, já que Deus nos dá a vitória, nós devemos nos manter firmes, não devemos deixar nada nos abalar, que nós estejamos sempre dedicados à obra do Senhor, pois nós sabemos que o nosso trabalho no Senhor não será vão. Olha só, o mesmo versículo, na linguagem Almeida Revista e Corrigida, diz o seguinte: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sede firmes e constantes, se manter constantes, sem ter altos e baixos, se manter sempre firme e constante, sempre firme e constante, sempre sendo uma pessoa estável, que tem estabilidade de fé, estabilidade no ministério, que é de confiança, que é crível, que é confiável, que você inspira credibilidade, seus líderes confiam em você, Deus confia em você, por causa dessa estabilidade, dessa constância, sempre firme e constante, e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não será em vão, em nome de Jesus, amém, querido? Então, para você ser constante, algumas vezes pode precisar que você se posicione, que você até lute por isso, que você não aceite
ataque do inimigo, né? Com engano na mente, querendo fazer você desacreditar de quem você é em Cristo Jesus, que você é de confiança, querido. Então não aceite, não se abale, não deixe o diabo tentar você, lhe passar uma rasteira, lhe enganar, para tirar essa estabilidade que você tem no ministério. Nunca aceite isso, decida ser constante, permaneça firme no seu chamado, permaneça firme, supere, passe pelos testes de fé. A Bíblia mesmo diz que Deus prova a nossa fé. E isso aconteceu, querido, com os personagens bíblicos, que são os heróis da fé, que a gente admira, com todos eles, com Abraão, com Moisés. O próprio Senhor Jesus foi para o deserto, foi provado na sua fé, o inimigo tentando ele, com promessas, com coisas, mas Jesus sempre firme, constante, inabalável na palavra, vencendo o inimigo. Então, querido, lute para você manter essa estabilidade, essa constância na obra do Senhor em nome de Jesus, porque esse seu trabalho, essa sua pegada, esse seu testemunho de ser constante, isso tem muito valor no reino de Deus, tem muito efeito. Você está inspirando pessoas que estão olhando para você, está vendo você sempre firme nessa pegada, o tempo todo firme, inabalável, constante e só crescendo em Deus. Isso vai inspirar pessoas, querido, pessoas que convivem com você, pessoas que são seu liderado, estão embaixo de você, amém? Se mantenha constante em nome de Jesus. Terceiro ponto da nossa mensagem: de que maneira nós podemos ser firmes e tomar posse dessa promessa de Deus, amém? Organizando e colocando em ordem a sua vida para conciliar bem com o ministério. Seja uma pessoa organizada com a sua vida, querido. Seja uma pessoa organizada com o ministério que Deus confiou nas suas mãos. Se organize, né? Você serve em alguns ministérios na igreja. Você tem o trabalho com as células, né? Você é um líder de célula, um supervisor. Você talvez faça parte da atmosfera. Talvez você tenha uma função no ministério da igreja, que é o ministério de louvor, Paz News, ou o ministério do Paz Kids, ou outro ministério que é tão importante na igreja. Todos os ministérios são muito importantes na igreja. E você, meu querido, precisa se organizar a sua vida, porque você tem sua vida secular também, que é o seu estudo, sua faculdade, seu trabalho, seus compromissos, sua vida social. Mas isso não deve impedir ou ser desculpa para nós não servirmos a Deus de coração, com amor, com dedicação, com prioridade, como nós somos ensinados a fazê-lo, querido. Amém? Mas você precisa se organizar para isso. Organize a sua célula, gere líderes, delegue funções, né? Se prepare, tire tempo para você se inspirar na palavra, se inspirar com a pregação dos seus líderes, amém? E se preparar e se organizar para você servir a Deus, organizado com prioridade em nome de Jesus, amém? Porque em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, fala: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Deus não gosta das coisas desordenadas, querido. As coisas de Deus devem ser feitas com ordem e decência, quer dizer, de maneira organizada, né? Se possível, um negócio programado, planejado, você sendo fiel nos seus compromissos, no reino de Deus, na igreja. Isso aqui é muito importante. Você sabe dessa história que está relatada aqui em 2 Reis, capítulo 20, versículo de 1 a 6. Eu vou ler o texto aqui e a gente vai comentar sobre isso. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Né? Na verdade, ele ia morrer daquela enfermidade. E as coisas na casa dele estavam tudo desorganizado, né? Se ele fosse para a eternidade daquela maneira, né? Talvez os filhos iam ficar largados, a função dele como rei ia ficar toda desorganizada, desordenada, meu irmão. A casa dele estava bagunçada. A gente entende por esse texto: bota em ordem a tua casa, porque estava em desordem o negócio. E Deus estava querendo dizer: olha, dedica esses últimos dias de vida que tu tem para organizar o negócio, não é porque você já vai ser chamado. Chegou a sua vez, você já vai para a eternidade, você vai querer deixar esse legado, querer deixar o negócio desorganizado, em desordem desse jeito? Sabe, querido, isso aqui é muito importante. Isso aqui a gente entende a essência de Deus, o Espírito de Deus, o desejo de Deus para cada um de nós que estamos no reino de Deus. Para você que é líder, que tem uma função, que tem um ministério. O Ezequias aqui era um rei em Israel. E a palavra de Deus veio, a palavra profética para ele: organiza a tua casa, bota em ordem, que você já vai ser chamado para a eternidade.
Mas olha, seguindo aqui o texto. Então virou Ezequias com o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Meu Deus, irmão, você pode fazer uma oração dessa ao Senhor? Esse rei aqui podia: Senhor, lembra-te que eu andei diante de ti com fidelidade, com inteireza, quer dizer, com integridade de coração, diante dos teus olhos, fazendo aquilo que era reto, aquilo que agrada ao Senhor. Essa oração é forte, mas só pode fazer essa oração quem realmente é assim, que é íntegro de coração, reto de coração, que é fiel, né? Que tem bagagem diante de Deus, que é crível e serviu a Deus de coração, né? Quem aqui ia fazer uma oração dessa diante de Deus, se realmente a sua vida não fosse assim? Que oração forte e poderosa, querido. E fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei. A ti e a esta cidade defenderei, esta cidade por amor de mim, por amor de Davi meu servo. Meu Deus, resposta imediata de uma oração, querido, feita de coração, um clamor, ensopada com choro, com pranto, né? Colocando o coração na boca, como a gente fala, né? Orando de todo o coração, com fervor, com intensidade, mas falando a verdade diante de Deus, dizendo: lembra-te, Senhor, que andei diante de ti com inteireza de coração, com integridade de coração, andei em fidelidade, fazendo aquilo que era reto, que agrada ao Senhor, que era reto diante dos seus olhos. Meu Deus, mas a palavra de Deus veio para ele: olha, organiza a tua casa, porque Deus gosta que as coisas sejam feitas com ordem e decência, querido. Organize a sua vida, querido, organize seu ministério, organize suas celas em nome de Jesus, se organize para servir a Deus, amém? Não vá assumir um outro compromisso, já que você já tem uma agenda. Proteja os horários do seu compromisso na igreja, proteja os horários do Tadel, proteja os horários do culto de celebração, proteja os horários da sua cela, proteja o horário das suas reuniões de discipulado, das suas reuniões de ministério. Se organize, exerça o seu ministério, sirva a Deus com ordem e decência, coloque em ordem a sua casa. Isso vai fazer toda a diferença diante de Deus, em nome de Jesus, amém? E o quarto e último ponto da nossa mensagem é esse aqui, querido: ter grande desejo de acertar o alvo e conquistar seus sonhos, né? Uma vez que a gente fica estável, se estabelece firme na rocha, a gente está servindo a Deus de maneira organizada. Deixa o Espírito Santo de Deus gerar sonhos no teu coração, estabelece alvos para a tua vida, querido. Faz algo diferente esse ano em nome de Jesus. Se encha pelo Espírito de Deus de ousadia, de fé, de coragem. Sonhe grande, sonhe alto, dê asa aos seus sonhos, asa do Espírito em nome de Jesus. Estabeleça alvos alcançáveis, trabalhe em cima desses alvos em nome de Jesus. Bote para cima, bote para conquistar o nome de Jesus. Deseje ser um conquistador, querido. Se precisa lutar por isso, lute pelos seus sonhos. A Bíblia é cheia de homens de Deus que tiveram propósito, que eram firmes no seu chamado, firmes no seu propósito, que lutaram para conquistar aquilo que eles desejavam. A Bíblia fala do homem de Deus chamado Caleb. Havia sido feita uma promessa para Caleb quando ele tinha 40 anos de idade, sobre a conquista de uma terra. Aí o povo de Deus passou aqueles 40 anos, né, no deserto e tal. Mas quando o povo de Deus entrou na terra prometida, e somente Josué e Caleb foram preservados por causa da atitude excelente deles. E Caleb, com 80 anos de idade, ele foi chegar com Josué, que já era o líder naquela época, naquele contexto. E ele foi falar com ele. E ele foi falar, querido, com muita autoridade e propriedade, dizendo: olha, se lembre daquela promessa que foi feita para mim quando eu tinha 40 anos. E nós fomos entrar na terra prometida, e foi me prometido tal e tal terra. Eu agora estou com 80 anos, mas estou com a mesma disposição, mesma garra para lutar, mesma força de vontade, mesma coragem em nome de Jesus. Me entrega essa terra, dá essa terra na minha mão, que eu sou capaz de lutar e derrotar os inimigos e tomar posse dessa terra. Meu Deus, que exemplo poderoso.
Que exemplo poderoso, um homem firme nos seus propósitos, querido. Firme no seu propósito. Então, querido, você tem que ter desejo de acertar o alvo, querido. Né? Claro, primeiro você tem que estabelecer os alvos, ter metas para a sua vida, metas com o seu ministério, ter desejo, né? Sonhar com esses alvos, trabalhar em cima, ficar constantemente verificando, ter desejo de alcançá-los, em nome de Jesus, amém? E de conquistar seus sonhos. Conquiste seus sonhos, querido, tenha sonhos de Deus, peça para o Espírito Santo gerar sonhos de Deus no seu coração, e conquiste seus sonhos em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus, para concluir aqui a nossa mensagem, vamos nos manter firmes no propósito de multiplicar nossas células, de fazer discípulos, de gerar discípulos, treinar líderes, em nome de Jesus, amém? De trabalhar com as nossas células, para termos nossas células saudáveis, células fortes, queridos, células que vão crescer e vão multiplicar. Vamos manter firme no propósito de multiplicar nossas células, né? Para alcançar muita quantidade, mas com qualidade. Ter quantidade com qualidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E vamos conquistar essa terra que Deus nos deu. Que o Senhor entregou nas nossas mãos. Vamos conquistar essa terra para o Senhor Jesus. Amém? Queridos, nós contamos com você. Amém, querido? E a palavra é essa: firme no propósito, seja constante, seja estável, tenha estabilidade. Você pode manter essa estabilidade pela fé, pela confiança no Senhor. Confie no Senhor, entregue seus caminhos no Senhor, confia nele. E tenha alvos, lute para alcançar esses alvos. Tenha sonhos de Deus, e lute para conquistar seus sonhos, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Se você, querido, for firme nos propósitos, Deus vai conservar você em paz. Eu creio que Deus vai proteger você, Deus vai lutar por você, querido. Deus vai te abençoar, eu creio nisso, em nome de Jesus. E nós contamos com você, né, com essa firmeza de propósito, você ser sempre essa pessoa de confiança, que Deus vai confiar coisas nas suas mãos, que nós, seus líderes, vamos confiar coisas importantes nas suas mãos. Você vai ser firme, ter estabilidade, amém? Perseverante, e vai nos ajudar a conquistar essa terra para Jesus, vai nos ajudar a conquistar esse alvo para Jesus, em nome de Jesus, amém? Eu quero orar por nós. Glória a Deus. Pai, nós queremos agradecer, obrigado por essa oportunidade de estar ministrando mais uma vez a mensagem. Meu Deus querido, ao coração do meu irmão, da minha irmã, Senhor, eu oro que o Senhor nos edifique com essa mensagem, nos desafie a nossa fé, em nome de Jesus, Pai. O Senhor possa nos ungir, o Senhor nos proteja, Pai. Nos blinde em nome de Jesus, nos ajude a nos conservarmos firmes no propósito, Pai, estáveis, com estabilidade, em nome de Jesus, sempre forte, firme na fé, perseverantes, em nome de Jesus Cristo, para que nós possamos alcançar o alvo, porque nós possamos também alcançar a promessa, Pai. Nós recebemos pela fé a paz que só o Senhor pode nos dar, e a vitória em nome de Jesus,